Bom dia, gente. Bom dia a você. Bom dia, meus queridos. Bom dia a todos vocês que me acompanham aqui no meu canal diário da Elvira no YouTube. Aqui todos os dias. Estou chegando de mansinho. Vou entrando devagarinho na casa de vocês, sem pedir licença. Mas vou chegando. Gente, gostaria de pedir a todos vocês que se inscrevam. Quem não se inscreveu ainda, tá? Se inscreva no meu canal, dá aquele meu likezinho lá, porque tem muitas pessoas que assistem, viu lá o vídeo, olhou lá e só. Não, gente, vamos lá, vamos apertar o sininho lá. Vamos lá, vamos apertar o vermelhinho lá, se inscrever. A YouTube sabe que você está assistindo meu vídeo e manda mais para vocês, tá bom? Porque vocês estão gostando e vai chegar mais vídeo para vocês. Gente, hoje eu quero falar de uma coisa. Vamos dizer assim, o passado e o futuro. Bem dizer, o nosso presente mesmo, não é nem o futuro, que já está, o que era para acontecer no futuro já está acontecendo no presente. Eu quero falar assim, gente, pobre não existe mais, tá? No modo de dizer, pobre não existe mais. O porquê? Vamos lá que eu vou dar uma explicada, vamos resumir a situação aqui. O porquê pobre não existe mais pobre. O pobre que eu falo, vocês vão ver de acordo aí com o andamento da história, vocês vão ver de qual tipo do pobre que eu falo. Gente, antigamente, todas as famílias viviam em casas que tudo que tinha, tudo que tem hoje, naqueles tempos não tinha. Então, e quem tinha alguma coisa eram as pessoas ricas. Então, vamos lá buscar lá no passado e vamos voltar aqui no presente. Gente, só lembrar, só o nosso alimento, ele já vinha diretamente da roça. Para chegar até os nossos pratos, tinha que usar o pilão, né? Tinha que socar lá, descascar o arroz no pilão, que pensa no trabalho que dá. Feijão, ou era debulhado, ou era batido, né? Bota no saco lá e bate. O milho também tudo debulhado à mão. Então, era tudo manual. Hoje é máquina para tudo, né? Então, antigamente, quem não tinha era pobre. Quem tinha era rico. Então, aí vem assim. Vamos voltar lá. Naqueles tempos, quem tinha fogão a gás era rico. Fogão a lenha era pobre. Hoje até os ricos estão querendo fogão a lenha, né, gente? Acho que tem ricos até que tem fogão a lenha. Depois que o gás deu aquela explosão, né, no preço, hoje em dia tem o rico que é um fogão a lenha. Então, mas naqueles tempos era assim. Quem tinha fogão a lenha era pobre. E quem tinha fogão a gás era rico. Porque o fogão a lenha suja a parede, né? Aquela fumaça. Então, apesar que a comida é outra coisa, tá, gente? É muito diferente, é muito mais gostoso. Então, era desse jeito. As roupas, gente, as roupas eram passadas com ferro de passar roupa, era a brasa. Então, eu pergunto, hoje, alguém conhece esse ferro? A brasa, que quando a gente passava a roupa, se fosse uma roupa branca, sujava tudo? Porque de vez em quando a gente tinha que estar soprando no ferro para ele aquecer, para as brasas se acender novamente, porque com pouco vai apagando. Então, as pessoas de hoje não conhecem. E passava-se muita roupa, porque hoje tem família que tem poucos filhos, mas naquele tempo eram muitos filhos. Então, passava muita roupa. Quem passava, né? Eram muitas roupas. Na nossa casa passava, gente. Pensa no peso que era aquele ferro. Ele já era de um ferro pesado. Não é igual de hoje, que a gente pega quase tudo de plástico, né? Então é levinho de hoje, não cansa. Agora, aquele, a gente, cada um passava um pouco, porque ninguém aguentava. Então, aí tinha as fraldas, gente. Quem no nosso tempo botava uma fralda descartável? Não tinha. Eu imagino que acho que não sei, eu acho que deveria ter. Se tivesse, não sei como que era.
mas era aquela fralda de pano branquinha, que a gente lavava, passava. E quando chovia, gente, ô situação. A gente ia secar aquelas roupinhas tudo no ferro de passar roupa, porque não tinha como. Igual nós estamos aí, ontem eu mostrei um vídeo aqui no canal de chuva, ainda não parou, tá? Choveu a noite de ontem e a madrugada todinha. Eu já desci um pouquinho na minha quintal, tive que voltar, já começou a dar um chuvinho de novo, eu já subi. Então, a gente tinha esse trabalho de secar roupa no ferro ali, ó. Por quê? Não tinha sol, tinha gente que não tinha geladeira, tem gente que botava atrás de geladeira, né? Tem muita gente que não tinha geladeira. Então, e como secar roupa de neném atrás de geladeira? Não dá. Era no varal e tinha que passar. Então, era tudo passado seco a ferro. Então, dava muito trabalho. Hoje, tem a fralda descartável, que hoje em dia, essas moças, essas meninadas que estão hoje aí, têm filhos, elas não imaginam como que era o nosso tempo de estar lá no tanque, lavando fraldinha. E não era limpinha não, gente. Sabe que neném já viu, né? Neném vira e mexe, é fralda cheia. Então tinha esse problema todo. Igual hoje, gente, vamos voltar. O homem do campo levantava para ir lá, ó, ordenhar a vaca na mão. Hoje, dificilmente a gente vê alguém tirando leite assim. Hoje é máquina. A gente viu o homem do campo plantando, era aquele monte de gente plantando. Hoje não precisa. Hoje tem lá a plantadeira, para colher tem a colheitadeira. Então, apesar das máquinas ter tirado um pouco do trabalho do homem, ajuda muito. Porque o que o homem faz em tantos dias, a máquina faz bem dizer em um. Então, ela, assim, veio um progresso, né? Um progresso. Então, fez muita coisa mudar em nossas vidas. Então, quando nós mães usava fraldas de pano, a gente tinha aquele maior problema de estar lavando fralda de pano. Agora, hoje, não tem mais mãe que bote uma fraldinha de pano na bundinha de um neném. Hoje em dia são as fraldas, gente, ó, as bolsas que a gente guarda na cabeça, a Pampers, a Turminha da Mônica, acho que tinha a Xuxinha. Tem várias, são boas. Então, essas são as mais caras. Então, tem gente que compra a mais barata um pouco, porque não tem como a gente comprar um pacote só de fralda, porque usa muito. Então, tem muitas mães que vai lá naquelas mais simples, mas dependendo da simples, não segura quase nada, tem que trocar mais vezes, então aí tem essa diferença. Mas aí a gente vem vindo, lá de trás, a gente vem vendo como que era difícil, gente. Não tinha ônibus. Era via São Canela. Quem tinha bicicleta, estava bom. Quem tinha cavalo, estava bom. Ou senão era carona. Mas andava horas a pé. Eu já andei muito, gente. Porque era longe. A gente andava muito, porque a gente fazia companhia, né? Os adultos, quando eles saíam, eles não gostavam de ir sozinhos, então chamava, a gente ia. Minha mãe deixava nós ir, né? Eu lembro que tem uma história até engraçada, eu não sei se minha prima assiste no canal, se ela assistir, ela vai lembrar. Até uma prima que ela andava muito depressa, anda até hoje. A gente não alcançava ela nas pernadas dela. Aí ela sempre pedia a nossa mãe, que era sobrinha da mãe dela, pra gente ir lá e ver a mãe dela. Aí a gente ia num dia e voltava no mesmo dia, né? Que assim, era perto, mas era longe, andando. Aí ela pedia pra mamãe deixava. Era um primo, mas a mamãe deixava. Às vezes ia eu, ou às vezes outra minha irmã. A gente ia andando. Aí ela tá andando, dá aquelas passadas, ela tava lá na frente. Só sei que a gente ia correndo, eu tava correndo.
porque a gente tinha medo de ficar para trás, porque era estrada de chão, era matas para todos os lados, como é até hoje, muitas matas, então era, no caso, só nós duas na estrada. Então, a gente andava correndo, a gente ia correndo, eu voltava correndo. Aí quando nós chegava em casa, nós falávamos para a mamãe, mãe, Carlinhos anda muito depressa. Eu fui correndo, voltei correndo, porque medo de ficar para trás. Então, por quê? Não tinha condição. Para a gente ir para a escola, a gente tinha que andar muito a pé. Não tinha ônibus, não tinha van, não tinha nada para facilitar. E os pais faziam questão que os filhos fossem à escola. Não deixava estar faltando, não. Então, hoje, os ônibus passam na porta, as vans ou os ônibus, né, micro-ônibus, coisa assim da prefeitura, vai de porta em porta. Então, facilita muito para os nossos pequenos ir para a escola. Não tem motivos para faltar aula hoje, a não ser que tenha problemas, né, saúde ou alguns problemas familiares que impeçam de ir. Mas, fora isso, não tem motivo para falar que não tem ônibus, não tem nada para levar. No nosso tempo não tinha nada disso e a gente não tinha nem como arrumar um motivo. O jeito é a gente ir e só, né? Aí de quem falasse alguma coisinha, o tapa ia cantar. Então, hoje está fácil demais. Então, hoje nós hoje moramos perto mais da cidade, tem muitas pessoas ainda que moram longe, com dificuldade, mas também tem muitos lugares que os ônibus vão até lá. Então não fica tão difícil. A pessoa mora distante, mas o ônibus passa lá. Aqui mesmo, onde eu moro, tem um lugar que é mais distante, mas o ônibus vai lá. Então, os trabalhadores vêm, quando chega tarde, o ônibus vai várias vezes o dia lá, quando chega tardinho, o ônibus já leva lá na casa deles. Então, tem facilidade. Hoje não é como antigamente, que tudo era difícil. Naquele tempo, gente, quem tinha televisão era mais rico. E quem podia comprar televisão da grande é porque a pessoa tinha condições. Eu lembro que a nossa, lá da minha casa, 14 polegadas, a nossa televisão. Porque era mais barato. Agora, pensa numa televisão gigantesca. Agora, hoje, gente, olha como que facilitou. Hoje a televisão, ela já vem leve, mais fácil para carregar, porque aquela televisão antiga tinha uma bunda enorme, a gente fala, né, a televisão bunduda, aquele peso, porque ela tinha aquele motor. Agora hoje, essas televisões de hoje, eu acho que é placa, né, igual computador, então não tem aquele peso mais, não tem aquele motor gigantesco mais. Então, era desse jeito. Então, a televisão da minha mãe era pequena que quando nós mudávamos de lugar, de cidade, minha mãe só levava ela no colo. Minha mãe tinha medo de estragar aquela televisão e era preto e branco, tá, gente? Agora, hoje eu pergunto a vocês, quem é que assiste uma televisão preto e branco mais? Ninguém assiste. Nem televisão de 14 polegadas, gente. Acho que deve... Se tiver, são poucas, porque ninguém quer ver televisão pequena mais. No nosso tempo, as nossas antenas eram aquelas antenas que ficavam no alto do morro, que tinha que estar virando para botar na posição para ver se a televisão melhorava um pouco a imagem, porque uma imagem decente não tinha. Limpinha não tinha. Era chuvisco, né? A televisão estava sempre chovendo. E quando ventava, saía lá ia nós todos, aí era longe, era no de morro, tinha que estar passando um para o outro, tá bom, roda para lá, roda para cá, até chegar a posição que mostrasse uma imagem para a gente ver em preto e branco e ainda no maior chuvisco. Agora, hoje nós temos aí antena por assinatura. Hoje em dia ninguém fica sem uma Sky, é Claro, é a Oi, Box, né? E várias outras. Então, gente, facilita
muito para nós. Não é que eu esteja fazendo comercial, gente. Eu só estou comentando, porque senão não vai ter como eu explicar o meu assunto. Mas que é bom, é. Porque só assim para a gente ter os nossos canais. Porque a antena simples é mais os canais regionais, né? Então, essas outras antenas tem mais canais, tem mais diversão, tem como a gente distrair nossos filhos, netos, tem muito desenho, tem interativo, né? Os desenhos que ensinam, os desenhos que as crianças aprendem muito, depende do desenho, tá, gente? Tem que botar coisa para que as crianças mantenham-se na sua inocência. De acordo com o tamanho da criança, tem seus desenhos. Não vamos ultrapassar aí, não, porque vamos largar a criança no lugar dela. Criança é criança. Por isso que nós temos que ter uma visão de águia, um cuidado dobrado, porque criança é criança, e criança é aquele bichinho que cega todos nós. Quando você pisca o olho, é um tombo, é alguma coisa que acontece. Então, mas criança é criança, é uma dádiva de Deus, é uma coisa divina, coisa mais linda, coisa fofa, que dá vontade de apertar. Então, é difícil, mas a gente tem que tomar conta ali. Aí a gente falando de criança, vamos lá nos uniformes. No nosso tempo, no meu tempo, o uniforme, gente, era saia azul marinho, camisa branca, tênis não, gente, oh, quem dera, conga, azul e meia preta. A gente ficava até bonitinha, mas naquele tempo era assim, não era prefeitura. A gente tinha que usar, mas eram as mães que tinham que fazer. Então, minha mãe era costureira, minha mãe fazia os nossos uniformes. Hoje, já vem pronto da prefeitura, a gente vê aqueles pedacinhos de gente lá, com 2 aninhos lá, já vestidinho com aquele uniforme, que fica aquela coisinha gostosa, fica um príncipe e uma princesa. A gente vê que hoje a prefeitura ajuda muito, dando material escolar, dá uniforme, tem prefeitura que dá até o tênis, dá mochila. Então, tem prefeitura que ajuda bastante. Por aqui na região tem uma prefeitura que é assim, não vou falar o nome da cidade, mas é boa. Todo mundo gosta muito dessa prefeitura. Então, aqui na minha também ajuda muito. Então, no nosso tempo tinha essa dificuldade, mas se as mães não fizessem, não tinha esse negócio da prefeitura dar uniforme, e esse mesmo ainda não tinha nenhum logo de prefeitura nem nada. Era mesmo, só aquela camisa branca com aquela sainha azul, e saia curta ainda, gente, olha só. As saias não eram compridas, batendo lá no joelho. Por quê? Tinha que dividir o pano, né? Tinha que dividir o pano. Um monte de filho, então em cada etapa tinha um tanto de filho que estudava. Quando um saía, mas logo já entrava outro. Então era desse jeito. Mas que era bom, a gente ia toda bonita para a escola. E uma coisa também, gente, que nos chama muita atenção é as mochilas. Nos nossos tempos não existia mochila. Mochila para a escola? Jamais. Como diz, nem aqui nesse Brasil, nem na China, não tinha mochila para nós. Qual era a nossa mochila? Saco de açúcar, ou aquelas sacolas de feijão, de açúcar ou de arroz de 5 quilos. A gente colocava nosso caderno ali, nossos livros, jogava nosso lápis de borracha ali, botava assim, ia para a escola, né? Porque não tinha. Os meninos, acontecia das mães fazerem embornal. Eu não sei, muitas pessoas, posso não lembro, mas muitos aí com a minha idade aí sabem o que é embornal. Que é aquela bolsa de pano, com aquela alça grande, os meninos passavam assim, igual essa bolsa nossa de tiracolo, que a gente usa assim, de pano, e ia para a escola. As meninas eram sacola, e os meninos eram embornal. Então, hoje está todo mundo aí com mochila de rodinha, lancheirinha,
Cada mochila mais chique que a outra. Os telefones, gente, não existia, né? A gente nem sabia que existia telefone. Agora hoje, até criança tem telefone, gente. Ah, que é isso? Nós não tínhamos telefone nem nas nossas casas, nem adulto. Agora hoje você vê uma criança aí com 4, 5 anos e tem seu próprio telefone e sabe mexer. Então, é assim. Tem uma diferença muito grande do nosso passado e do nosso presente. Mas o nosso passado também era bom, tá? Se a gente for comparar um pouquinho com o de hoje, muitas coisas do nosso passado ainda ganha. Porque a tecnologia ajuda, mas tem algumas coisas que ela deixa a desejar. Aí vai ser o assunto para outro vídeo. Eu espero ainda dar continuação nesse vídeo. Gente, por aqui eu vou ficando, já me estendi muito. Quero lembrar a todos vocês que se inscrevam no meu vídeo, tá? Ó, o meu likezinho, gente. Dá lá o joinha. Traz mais gente para cá, por favor. Traga mais gente. Traz mais gente para o meu canal, para se inscrever. E compartilhe o meu canal com todos os seus amigos, com seus parentes, tá bom, gente? Olha, por hoje um beijo. E até amanhã, se Deus quiser.